Do nada, me aparece uma notícia dizendo que o Vasco destravou R$ 500 milhões sem vender São Januário. Como assim R$ 500 milhões sem vender nada? Aí eu fui olhar, né? Óbvio. E a história é simples, porém muito poderosa do ponto de vista imobiliário. E calma aí, que eu já vou explicar pra você. Pra se sustentar, reinvestir no próprio clube, gerar receita ou até resolver problemas financeiros, os clubes de futebol podem captar recursos e aumentar dívidas, vender ativos, entre outras coisas, tá? E não foi diferente no caso do Vasco. Mas o ponto desse vídeo aqui é que o movimento que foi feito manteve o clube respirando pra que ele chegasse até o momento de agora, que é a principal análise do nosso conteúdo. E é sobre como eles fizeram isso que eu quero falar hoje. O clube tá destravando mais de R$ 500 milhões potenciais com uma jogada que só faz sentido quando você olha primeiro pro urbanismo da cidade. E o Vasco, meus amigos, foi pioneiro nessa estratégia específica. Vamos lá, São Januário é um patrimônio tombado do município do Rio de Janeiro. O que isso significa? Ele não pode ser demolido, não pode virar prédio, mas o terreno carrega um valor urbanístico enorme, que pode ser uma baita moeda de troca. E foi bem aí que o Vasco fez a manobra. Usou uma moeda que quase ninguém conhece no futebol esportivo, o potencial construtivo. Isso é basicamente o direito de construir mais metros quadrados do que a regra geral permite. Só que como o estádio é tombado e não pode usar esse direito no próprio terreno, o clube pode vender esse potencial para incorporadoras construírem em outras regiões da cidade. E os números, gente, são gigantescos mesmo. A gente tá falando de 280 mil metros quadrados de potencial à venda. Isso significa R$ 500 milhões estimados em receita pro clube. Não é pouca coisa não, meus amigos. E se isso tá parecendo complexo pra você, pensa da seguinte forma. A venda de potencial construtivo é o que transformou a Faria Lima no metro quadrado mais caro do país. Onde não tem mais espaço, o direito de construir vira ouro. E quem tem esse direito, obviamente tem vantagem. Financeira, principalmente. Quando o Vasco coloca esse direito à venda, ele está vendendo o seguinte: a permissão de construir mais andares, a possibilidade de adensar outras regiões e o impacto econômico gigantesco gerado para a cidade. Isso não é milagre, isso é urbanismo aplicado ao futebol. E o Rio de Janeiro entendeu isso, gente. Por conta dessa história toda, o Vasco criou uma SPE específica para gerenciar esse potencial construtivo. Algo que não existia antes e que agora abre a porta para uma reforma histórica de São Januário. Quer saber o mais louco de tudo? Essa estratégia não tem absolutamente nada a ver com venda de patrimônio, SAF ou adquirir dívida nova. Isso é uma gestão inteligente do que já existia. É uma engenharia financeira, não uma promessa vazia. O Vasco está fazendo uma das jogadas mais inteligentes do futebol brasileiro. Ele está transformando restrição urbana em capital. Ele usou as necessidades da cidade, as limitações do tombamento e o ouro que ele tinha no terreno como alavanca. E isso cria precedente para outros clubes. A gente até já falou aqui do caso do Fluminense, inclusive saiu notícia recente sobre isso, tá? Depois a gente postar aquele vídeo que deu um bafafá danado. Mas voltando pro Vasco, tem um detalhe importante aqui. O martelo ainda não foi batido, mas ele tá na mesa. A empresa interessada na compra do potencial construtivo já formalizou a intenção, já entrou na fase final do prazo e tudo indica que vem coisa grande por aí. É o tipo de operação que não se fecha de maneira rápida e nem em silêncio, mas quando fecha, muda a história. Quando um clube não precisa vender a sua história para crescer, todo mundo para e presta atenção. E o nosso papel no Bel Radar é exatamente esse: mostrar o que tá por trás das decisões que moldam a cidade, inclusive o futebol. Tá vendo como tinha um ângulo imobiliário aqui que você não tinha reparado? Conta pra gente qual clube que você quer que a gente analise da próxima vez. Deixa aqui nos comentários. Pra conseguir entender e navegar esse mercado com facilidade, segue a gente aqui. E pra saber o valor do seu imóvel, dos imóveis da sua rua, do seu bairro, é só acessar o link na nossa bio. Bel Radar, você tem o direito de saber o valor real das coisas. Um beijo e até a próxima análise.